Buenas! Sejam bem-vindos para outro vídeo aqui do canal. Hoje estaremos falando de um tema que muitos de vocês perguntaram pra gente nas nossas redes e a pergunta é: vocês, meninas, podem sair da Argentina? Ou o brasileiro pode ingressar na Argentina? Como fazem os argentinos? Estão podendo viajar a outras cidades, outros estados ou outros países? Então, hoje estaremos respondendo alguma dessas perguntas para vocês. Então, por favor, deixem seu like, deixem seu joinha, comentam e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E não se esqueçam também de compartilhar com seus amigos para que o canal possa cada vez chegar a mais quantidade de pessoas possíveis. Então, vamos lá! Bom, como vocês sabem, a Argentina ela está passando pela quarentena mais extensa do mundo. A gente começou aqui a quarentena dia 20 de março, mas 4 dias antes o presidente Alberto Fernandes ele decretou o fechamento das fronteiras, as restrições dos voos e também até mesmo a circulação dentro do próprio território nacional. E ele fala que essa medida era necessária no momento e que continua até hoje, depois de 5 meses, que ele falou que era necessário porque era uma forma de evitar que pessoas que estavam no exterior entrassem no território argentino e pudessem assim, como consequência, trazer o vírus. Sim. Na época a Argentina não tinha muitos casos, então ele achava que era uma ótima medida para assim restringir o aumento dos números de casos aqui dentro do país. Sim, e muita gente perguntando: Marias, quando irão abrir os aeroportos aí na Argentina? Bom, a data prevista era dia 1º de setembro, só que o ministro de Transporte, Mário Meoni, falou que essa data claramente deve ser adiada para outubro, mas não se sabe bem ao certo, porque os números de casos aqui na Argentina estão aumentando dia atrás dia. Aí vocês devem se perguntar, mas realmente, se pode viajar, se pode comprar uma passagem de avião e viajar para onde quiser? Não necessariamente, é que eles restringiram para principalmente os voos sejam destinados para repatriação ou alguns casos de estudo, alguém que tenha que estudar no exterior e tem esse comprovante de que tem uma escola, uma instituição que vai recebê-los lá no exterior, e também em alguns casos até para trabalho eles deixam você viajar. Mas aí é onde começa o problema, porque não são muitos voos que estão tendo aqui na Argentina. E vocês devem ter ficado sabendo do que aconteceu, que muitas aerolíneas foram embora aqui do país, entre elas a primeira, que foi o caso mais conhecido, que foi a Latam, depois teve a Qatar, a Emirates, entre outras aerolíneas. Então, realmente, conseguir um voo para o exterior é bem complicado aqui. Então, quando uma pessoa quer viajar para o exterior, que não seja para turismo, como a gente tem falado aqui, ela vai ter mais dificuldade para poder realizar a viagem. Principalmente que como essas aerolíneas elas, se retiraram do país, isso restringe mais ainda o número de voos que tem para o exterior. E principalmente como é menor a quantidade de pessoas que podem viajar, as aerolíneas terminam cancelando um monte de voos, porque tem uma ou duas pessoas, ou 3, mas quantidade pequena de pessoas para realizar a viagem. E isso não lhe convém à companhia, só o gasto que elas têm com a viagem não cobre pela quantidade de passageiros que eles estão levando para o exterior. E sim, e também temos que destacar que a empresa que está mais trabalhando neste exato momento no país é a Aerolíneas Argentinas. Para os que não conhecem, a Aerolíneas Argentinas é uma empresa estatal. Ela está com o monopólio total das viagens. Porque, praticamente. Assim, óbvio, tem outras empresas que estão fazendo viagens uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, por exemplo, mas a empresa que está mais trabalhando e presente no país neste momento é a Aerolíneas Argentinas. E não só isso, ela não só tem o monopólio de todas as viagens, senão que também ela está colocando o dobro do preço de uma passagem comum, porque como ela tem um monopólio total, então coloca o preço que ela quer. Então, a gente não tem só a restrição da quantidade de voos que diminui isso, não, até mesmo o preço das passagens. Muitas pessoas, ou muitos brasileiros não estão voltando para o Brasil, porque as passagens estão muito caras, muito caras. Então deixa eu resumir. Se você está perguntando, o argentino pode ir para outro país? Sim, mas primeiro tem que ver as restrições do país que ele está viajando. Porque também tem que ter em conta isso, a maioria dos países europeus não estão aceitando os argentinos. Já para o Brasil, os argentinos não têm muitas restrições para poder ingressar no território. Mas aí todo mundo fala, então os argentinos vão vir em manada, porque com esse governo que tá virando comunismo, eles vão querer, como os venezuelanos, tudo imigrar pro Brasil. E não é bem assim a coisa, porque para eles viajarem para o exterior, eles precisam ter uma autorização.
Até mesmo nós brasileiros precisamos ter uma autorização da Embaixada do Brasil para poder viajar. E é isso que eu quero comentar, não é uma autorização para entrar no Brasil que o Brasil exige, senão que é uma autorização que o território argentino exige. Por quê? Por exemplo, a gente vai viajar de carro de Buenos Aires até a fronteira do Brasil com a Argentina. Porque tem a opção não só de que seja por avião, senão também pode ser por via terrestre. Então, precisaremos da autorização da Embaixada do Brasil, que pode levar alguns dias para sair. E essa autorização não só permite ingressar ao território brasileiro, como permite que nós possamos circular no território argentino, porque de Buenos Aires até a fronteira você tem que passar por diversos estados, cidades e etc. E como a gente falou, estão restringindo a circulação de um estado ao outro. Por exemplo, aqui teve um caso de que entre o estado de Córdoba e São Luís, que são estados vizinhos, existem, por exemplo, campos, né, que justamente atravessa os dois estados. E as pessoas que talvez justo quando iniciaram a quarentena estavam de um lado do estado não puderam atravessar para o outro, sendo que eles têm propriedade nos dois estados. E eles ficaram restringidos, então, de, por exemplo, ir trabalhar e visitar a família. Eles tiveram que ficar fazendo quarentena, onde eles, a partir de quando decretaram o lockdown. Ah, sim, eu vou até buscar, vou ver se eu encontro uma foto para vocês entenderem como eles estão barrando. Eles estão fazendo um monte de terra, fazendo fronteiras de terra para as pessoas não atravessarem. Entre os estados. Entre os estados. Para vocês terem uma ideia da loucura que está acontecendo aqui na Argentina. Estão fazendo como se fosse uma pequena fronteira, não é tão alta, é 1,5 metro por aí, mas para as pessoas não poderem atravessar. Eles estão fechando as fronteiras. Aí você fala, mas qualquer um consegue passar uma barreira de 1,5 metro. Sim, consegue, mas eles deixam vários comandos de policiais vigiando para que ninguém passe. Se você passa, você leva uma multa que é absurda, pode variar entre 200 ou 300 mil pesos, ou senão pode até ir preso por estar infringindo a lei. A gente pode ficar falando de milhões e milhões de casos, mas um que foi também muito significativo, que foi de um pai que tem uma filha que estava fazendo um tratamento para câncer em outro estado e ela já estava com praticamente decretado como câncer terminal, né, que ela ia falecer. Então o pai ele queria ir acompanhar a filha nesse momento difícil e o estado praticamente não deixou ele. Aliás, não deixou, tanto que ele não pôde viajar para... na verdade, ele iniciou a viagem e no meio da trajetória um comando policial parou ele e pediu para fazer o teste, né, de coronavírus. E como deu um ambíguo resultado, não foi nem positivo nem negativo, não deixaram ele continuar com a viagem, ele teve que retornar para a casa dele. Então, um caso mais de que o pai perdeu uma filha e não pôde acompanhar nesse momento difícil. Bom, então para resumir, não se pode viajar de uma cidade a outra, não se pode viajar de um estado a outro. Para viajar a outro país, são poucas as pessoas que conseguem e podem, depende do país de origem também, são várias restrições, às vezes precisa do hisopado, às vezes não, então são muitas condições que você... Muitos fatores que você tem que ter em conta. Agora, como foi afetado o turismo aqui na Argentina? Não só na Argentina, como no Brasil, porque, por exemplo, no sul do Brasil, Florianópolis, Bombinhas, essas praias que são mais conhecidas, vivem de argentinos. Ao mesmo tempo, como também Bariloche, que a gente até chama de Brasil-Loche, de tanto brasileiro que vem também, se viu afetado pela essa restrição das fronteiras. Na área de turismo, perderam mais de 78 bilhões de pesos por conta do Covid. E também já foram mais de 76 mil postos de trabalho, ou seja, pessoas que ficaram sem poder trabalhar por conta da pandemia, da quarentena, por conta que não se pode viajar, não se tem turista. Então, espero que tenham ficado esclarecidas todas as dúvidas que vocês tinham a respeito da circulação do país, do turismo, das viagens ao exterior. Sei que muitos de vocês têm parente, filho, irmão, sobrinho, que moram aqui, que estudam aqui, principalmente que fazem medicina, que é muito comum. Mas qualquer dúvida que vocês não tenham entendido ou qualquer coisa que vocês queiram saber, podem deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. A gente sempre responde. Também não esqueçam de colocar o joinha, de compartilhar com todo mundo. Também queria comentar que hoje, às 7 horas da noite, estaremos fazendo uma live com o canal Welcome Peronia. É um canal argentino que faz crítica política exterior, internacional, nacional também. Faz entrevista com muitos políticos daqui, muita gente também de fora, também fez entrevista com o Gustavo Segre, que vocês sempre perguntam dele. Então vai lá, a gente vai deixar o link dele aqui embaixo e não se esqueçam, hoje às 7 horas da noite.
Sim, a gente sempre lê os comentários e muitos mandaram pra gente o link sobre um dos vídeos que ele fez falando do Bolsonaro, da presidência do Bolsonaro e uma comparação entre a política dele com a política do Alberto Fernandes. Então a gente sempre lê o comentário e a pedido de vocês conseguimos entrar em contato. Então hoje a gente estará trazendo ele aqui no canal para conversar um pouco a respeito de política. Esperamos então vocês às 7 horas da noite aqui no canal para assistir essa live. E também a gente quer que vocês venham recheados de perguntas para fazer para o nosso convidado. Assim, podem fazer. Por mais que ele seja argentino, ele entende um pouco português. Também estaremos traduzindo ao mesmo tempo para que vocês possam entender o que ele esteja contando para nós. E é isso, pessoal. Até hoje à noite às 7 horas.